Nós temos hoje esse relato do Evangelho segundo Mateus, que é conhecido como o relato do jovem rico. Uma pessoa, que o texto vai dizer no final que é um jovem, se aproxima de Jesus. Ele é atraído por Jesus. Jesus, no seu andar, no seu caminhar, ele vai atraindo as pessoas para ele. E essa pessoa, esse jovem, se sentiu atraído por Jesus e faz uma pergunta que é surpreendente. Perguntou para Jesus o que ele precisava fazer de bom, fazer, não pensar, não sentir, mas fazer, agir, de forma boa, de forma correta, para alcançar a vida eterna. Para alcançar a vida eterna. Nós vimos o relato. Jesus propõe a ele observar os mandamentos. Ele responde, depois de perguntar a Jesus quais mandamentos, que ele já observava tudo aquilo. E Jesus propõe um passo adiante. Vender tudo o que ele tinha, distribuir com as pessoas necessitadas e segui-lo. Há muitos ensinamentos nesse relato. Vamos ver alguns. A primeira coisa que a gente tem que observar, que essa pessoa, uma pessoa jovem, na época de Jesus a expectativa de vida era muito pequena comparada com a de hoje. Hoje a expectativa de vida, pelo menos no Brasil, está de 70, 75 anos. Na época de Jesus, uma pessoa chegar aos 40 era lucro. Pessoas pobres não passavam da média de 30 anos. E tudo se decidia na juventude. E juventude para eles era uma coisa muito cedo. Hoje a gente chama a pessoa de 30 anos de jovem. Mas jovem para eles não passava dos 20. Porque tinha que se decidir tudo muito rápido, porque a pessoa morria muito cedo. Não é como hoje. E essa pessoa jovem chega para tomar uma decisão importante, e ela quer orientações para alcançar a vida eterna. Isso mostra que esse jovem, ele não era medíocre. Se ele fosse uma pessoa medíocre, ele não estaria preocupado com a vida eterna. Ele estaria simplesmente curtindo o aqui e o agora. Mas ele estava preocupado com algo além. Ele buscava algo transcendente, a vida eterna. O problema é como ele reage à proposta de Jesus. Jesus diz para ele cumprir os mandamentos. E ele diz que já cumpria. E os mandamentos no Antigo Testamento tinham uma proposta mais negativa que positiva. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, a maioria deles é não fazer o mal. Não isso, não aquilo. Jesus propõe algo além. Além de não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Esse é o primeiro ensinamento. Jesus quer um passo adiante na nossa parte. Às vezes nós nos consideramos bons porque não fazemos o mal. Mas na ótica de Jesus, não é suficiente. Esse próprio jovem já tinha um pouco dessa percepção, porque ele perguntou o que ele precisava fazer de bom. Mas ele não esperava, talvez, que Jesus pedisse a ele um passo tão largo, tão radical. Essa é a primeira coisa que nós podemos aprender. Buscar a transcendência, não nos contentarmos com o aqui e agora. Porque se ele era tão rico, ele tinha acesso a tudo aquilo que o dinheiro poderia oferecer. No entanto, ele não estava satisfeito. Se ele tivesse satisfeito com a situação dele, ele não estaria buscando a transcendência. Outra coisa que nós podemos aprender. Deus nos pede um passo. E só há 2 respostas. Ou nós dizemos sim, ou nós dizemos não. O texto não diz qual foi a última resposta daquele jovem. Deu a entender que num primeiro momento ele disse não, porque ele se afastou com tristeza. Mas nós não sabemos como isso terminou.
Se ele pode muito bem ter um segundo momento refletido, aquela palavra de Jesus ter calado fundo na consciência dele. O texto não diz como terminou, deixou em aberto, mas disse que num primeiro momento ele disse não, e não disse sim. O que nós temos que entender é que tudo que Deus nos propõe só pode ser resolvido de duas formas, ou com um sim ou com um não. Mas, para nós dizermos sim para Deus, nós vamos ter que dizer um punhado de nãos para um punhado de situações. O sim a Deus é feito de muitos nãos. Nós ontem celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E quando se fala de Nossa Senhora, pelo menos nos ambientes de igreja, né, quando se vai falar de Maria, tem sempre um momento famoso, o famoso sim de Maria. Quando ela disse sim para o anjo, aceitando a proposta de Deus de que ela se tornasse a mãe de Jesus. Mas se nós pensarmos bem, esse sim de Maria foi feito de muitos nãos. Para dizer aquele sim, e ela era muito jovem quando ela foi convidada a dizer esse sim, para dizer esse sim, ela teve que dizer muitos nãos. Teve que dizer um não até para ela mesma, os projetos pessoais dela, porque aquela intervenção de Deus mudou tudo na vida dela. Todos os planos que ela poderia ter tido foram mudados com aquela proposta de Deus, de ser mãe do filho dele. E aquele sim de Nossa Senhora foi feito de muitos nãos. E ao longo da vida dela, ela foi dizendo sim a cada dia e dizendo nãos a cada dia. Se a gente parar e pensar na vida dela, nós vamos ver isso. Como ela disse sim todo dia, e para dizer o sim de cada dia, ela teve que repetir muitos nãos ao longo da vida dela. Para nós é a mesma coisa. Deus nos convida a dar um passo adiante, se nós quisermos entrar na vida eterna. E a celebração de ontem foi exatamente isso. A igreja afirmando que Maria, pelo seu sim feito de muitos nãos, já entrou na vida eterna. Ela foi elevada para a vida eterna. E se nós quisermos alcançar também a vida eterna, como Maria já alcançou, como a multidão dos santos que a igreja celebra e que nós veneramos já alcançaram, como esse jovem queria alcançar, nós vamos ter que também dizer um sim radical. E esse sim vai ser feito de muitos nãos. Para esse jovem aqui, o não que ele deveria ter dado é para os bens materiais que ele possuía. Era o apego profundo que ele tinha aos seus bens. E se a gente for analisar, o que Jesus pede desse jovem é uma mudança total no modo de pensar. Porque a riqueza no Antigo Testamento era considerada uma bênção divina. Viver muitos anos, ter muitos filhos, ter muito dinheiro, era considerado uma bênção divina. Abrir mão disso significaria abrir a mão da bênção divina. Seria inverter toda a lógica. Jesus inverte toda a lógica desse pensamento. Pediu para ele abrir mão de tudo isso. Talvez nós não tenhamos dinheiro, não sejamos ricos, mas cada um de nós tem algum apego do qual para nós é muito difícil abrir mão. Seja lá o que for. Para esse jovem aqui era o dinheiro que ele tinha, era a riqueza que ele tinha. Para nós pode ser outro elemento. E nós devemos nos perguntar hoje, primeiro, se nós temos esse desejo da transcendência, esse desejo da vida eterna. Segundo, se nós temos consciência de que para isso nós devemos dizer um sim radical, um sim profundo, sabendo que esse sim é feito de muitos nãos.
e que esse não vai bater naquilo que constitui o nosso apego fundamental. Para uns pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser o pai e a mãe, pode ser a carreira profissional, pode ser o filho. Cada um de nós tem algo que nós consideramos super, hiper, triper importante na nossa vida e que dificulta, de alguma forma, nós dizermos um sim a Deus. Repito, para aquele jovem foi a posse da sua riqueza. Cada um de nós tem uma riqueza, não necessariamente material, que se coloca às vezes como barreira, como dificuldade, como adversário do nosso sim a Deus. Nós possamos pensar isso, fazer uma reflexão essa noite, quando formos dormir, quando formos fazer nossas orações noturnas, pensar nisso. Que passo Deus pede para cada um de nós nessa noite, que vai definir o rumo da nossa vida? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.